Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 18, versos 20 e 21, que dizem: Jesus lhes respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde judeus sempre se ajuntam, e nada eu disse em oculto. Para que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. Bom, queridos, aqui Jesus sendo interrogado pelo sumo sacerdote, lembrando que ele é a autoridade máxima da religião de Deus, da religião do Antigo Testamento. E Jesus primeiro responde à acusação de talvez estar formando uma seita em oculto, uma seita que talvez estivesse pervertendo a mente das pessoas ou planejando em oculto algo ruim, algo perverso. Então Jesus fala: olha, tudo que eu falei de forma pública, porque eu não tinha nada a esconder. Não fazia coisas em secreto, não tinha planos ocultos contra o que quer que seja. Sempre falei, Jesus fala, detalhando aqui, tanto em lugares abertos quanto em lugares oficiais, como no templo ou nas sinagogas. Aqui a gente percebe algo interessante do cristianismo, do evangelho. Por quê, queridos? Porque, diferentemente de uma parte imensa das religiões da época aqui, dos cultos da época de Jesus, os cultos não judaicos, mas os cultos romanos, os cultos gregos, era comum haver as religiões de mistério, que eram religiões que realizavam rituais em oculto, em que só poderiam participar os membros daquela religião. Muitas vezes eram reuniões secretas, reuniões e havia doutrinas, ensinos e práticas, rituais feitos em absoluto secreto, de forma oculta. Então eram religiões que muitas vezes tinham práticas estranhas, que não queriam que fosse divulgada ao público, para que o público não se escandalizasse. E mesmo os membros, eles tinham que galgar graus até chegarem a graus maiores, e aí sim, a cada grau que subia, tinha acesso a novas práticas, novos ensinos, novos rituais. Isso era muito útil para as religiões de mistério, porque se ela soubesse logo de cara tudo o que estava envolvido, talvez a pessoa recuasse. Mas à medida como a pessoa vai sendo doutrinada, manipulada, bem aos poucos, em doses homeopáticas, como se diz, quando ela chegava lá na frente e às vezes recebia então rituais extremamente estranhos e muitas vezes malucos, a pessoa já estava tão inserida naquela comunidade, naquelas práticas, que aí ela já estava muito presa àquilo, muito dentro do sistema, e ela não conseguia mais recuar, estava presa àquilo. Então é assim que as religiões de mistério iam cooptando as pessoas, convencendo as pessoas, com doses pequenas, ensinando coisinhas mais simples, mais palatáveis, que as pessoas conseguiriam aceitar aquilo, até que depois de tanto imersas naquelas práticas, então elas depois iam entrando em coisas mais perigosas, mais estranhas. Então Jesus deixa bem claro: esse não é o tipo de ensino que eu faço esse ensino de forma pública. Aí você pode pensar, bom, mas essas religiões de mistério já são... Bom, continuando a explicação, havia religiões de mistério e havia as religiões chamadas gnósticas, que eram muito comuns, inclusive foi uma das grandes heresias que o cristianismo enfrentou, porque o gnosticismo adentrou parte do cristianismo, tentou perverter o cristianismo, fazer uma adaptação do cristianismo no movimento gnóstico. Gnóstico, diferente das religiões de mistérios que tinham práticas, rituais estranhos, já as religiões gnósticas eram mais voltadas ao conhecimento, que justamente é a palavra grega gnose. Então, eles faziam esse mesmo forma de ensino, baseado em degraus, só que nem tanto voltado a práticas mágicas, a rituais macabros, mas aí mais voltado a conhecimentos secretos, provavelmente de revelações complexas que só seriam dadas aos iniciados, etc.
Bom, nenhuma dessas duas vertentes Jesus adota, deixa de forma bem clara aqui que ele só ensinava de forma pública. Isso é importante para nós hoje para mostrarmos que o evangelho, por exemplo, não pode ser confundido com práticas como a maçonaria, que justamente segue esse mesmo padrão, né, de coisas secretas que vão sendo reveladas aos poucos e as pessoas não têm acesso ao conteúdo, à doutrina completa, tudo é feito em muito mistério, são coisas ocultas, etc., que o público, em geral, não pode saber, e os iniciados vão recebendo muito aos poucos à medida que galgam patamares lá dentro. Então a maçonaria difere do evangelho de forma assim gritante nesse aspecto. Jesus ensina de forma pública porque não tem nada a esconder, e o que ele ensina é bondade, é a compaixão, é o amor e a graça de Deus que se manifesta no perdão que ele nos oferece. Tudo lindo, tudo belo, nada estranho, nada absurdo, nada maluco. Então, o evangelho é algo bem de bom senso, de sabedoria e de bondade. Então, Jesus deixa bem claro, eu falei sempre e abertamente, sem segredos. E eles sabiam disso, porque, como a gente vê nos evangelhos, eles enviavam espiões para ficarem acompanhando Jesus o tempo todo. Cada passo que Jesus dava era sob vigilância de algum fariseu, de algum enviado de Jerusalém, porque eles acompanhavam os passos de Jesus, porque Jesus realmente estava impactando a nação por onde ele passava. Agora, reuniam aqui as pessoas, né, que o Evangelho de João não dá tantos detalhes, mas os outros evangelhos explicam bem claro esse interrogatório, né, onde se reunia falsas testemunhas, os sacerdotes buscavam pessoas para acusar de Jesus de alguma coisa, porque eles queriam juntar provas, né, que pudessem incriminar Jesus e levá-lo à morte. Então isso já é um absurdo de todas as formas em relação aos julgamentos judaicos, em que, primeiro, se ouvia as testemunhas de defesa, buscava-se a testemunha de defesa, porque o objetivo era sempre encontrar a inocência da pessoa. Só se culparia se realmente não tivesse como não culpar. Então se buscava e se ouvia primeiro as testemunhas de defesa, mas veja que não há nenhuma busca por testemunhas de defesa. Na verdade, os sacerdotes, como o Evangelho de Mateus e Marcos dizem, buscavam pessoas que falassem algo contra Jesus, quando deveria ser o contrário e mais. As testemunhas de acusação deveriam ser escrutinadas, inquiridas detalhadamente para ver se realmente correspondia à realidade, mas esse julgamento todo foi um absurdo, né? E quando as falsas testemunhas, que eu não vou detalhar aqui, está lá no Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, mas quando levantavam as acusações, por exemplo, que ele diz que destruiria o templo, quando Jesus não disse isso, ele disse que se destruíssem o templo, ele levantaria um mais perfeito, que era ele mesmo, né? Estava falando dele, não do templo físico. Bom, em Jesus, os textos dizem que ele guardava silêncio, ele não falou nada. As pessoas acusando, falando mal dele, ele absolutamente silêncio. Primeiro, cumprindo a profecia de Isaías 53, que ele foi como um cordeiro mudo para o matadouro. E segundo, Jesus percebeu que ele sabia, né, que o interrogatório é só uma encenação. Eles já haviam decidido incriminá-lo e matá-lo. Então, qualquer coisa que Jesus dissesse, ele sabia, só seria usado para incriminá-lo. Eles só estavam buscando subterfúgios que Jesus se auto-incriminasse, falando algo indevido. Então, Jesus não participou daquele teatro, daquela coisa absolutamente injusta, por isso ficou em silêncio diante de toda aquela encenação patética. Em Lucas 22 nos é dito que eles disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. E Jesus respondeu: se eu lhes disser, vocês não vão crer. E se eu vos questionar algo, de modo algum me respondereis, nem me deixareis ir. Mas saibam que desde agora estará sentado o Filho de Deus, à mão direita do poder de Deus. Então veja, aqui Jesus nem falou nada porque ele sabia que já havia sido uma decisão, já havia sido tomada uma decisão, já havia algo pré-concebido. Então Jesus não participou de nada daquilo. E quando Jesus diz que o viriam assentado à direita de Deus,
O sumo sacerdote rasga as vestes dele, dizendo: blasfemou, não precisamos mais de testemunhas, o que vocês acham dessa blasfêmia? E os outros dizem: é réu de morte. E aí eles cospem em Jesus, dão socos em Jesus e esbofeteiam Jesus, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Veja o nível a que desce a pessoa, né, pessoas ditas religiosas, sacerdotes, o sumo sacerdote, que cospem, dão socos e esbofeteiam. É o nível que a gente sabe que a religião pode chegar, né? O evangelho jamais. O evangelho, como Jesus diz, jamais usa da espada, porque quem usa da espada, pela espada perecerá. Então a gente tem que ter sempre esse cuidado de manter o nosso coração na bondade e jamais participar desse tipo de teatro. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.